vida, por você estar aqui nesta noite para juntos adorarmos o nosso Deus. Eu quero mais uma vez parabenizar aqueles papais que não tiveram aqui pela manhã. Então está aí os nossos parabéns, você que não pôde desejar isso durante o dia de hoje, parabéns por hoje, né? Por esse dia maravilhoso. Também para você que não veio aqui pela manhã, você está sentado nesses bancos justamente porque nessas cadeiras, porque nós vendemos os bancos da igreja, né? Eu até brinquei aqui com o pessoal pela manhã, que nós vamos agora vender essas cadeiras e nós vamos cultuar a moda antiga, né? Joelho no chão e rosto no pó. Brincadeira. Nós compramos já bancos para a nossa igreja, eles chegarão no próximo mês, e aquela preocupação que estava no nosso coração de que, chegando os bancos, nós precisávamos estar com o templo desobstruído, nós achamos que seria difícil vender os bancos da igreja. E, para nossa surpresa, nós colocamos num dia, no mesmo dia quase, praticamente, já tinha, no dia seguinte, o negócio praticamente fechado, e nós agora, na sexta-feira, acho que foi na sexta-feira, nós dispensamos todos os bancos da igreja. Então, por isso que está desse jeito aí, tá ok? Deixa eu dar alguns avisos aqui, antes da gente começar. No próximo domingo, dia 19, e isso se estenderá até o sábado, dia 2 de setembro, nós estamos entrando na quinzena da juventude. Então, toda a dinâmica do culto vai ficar por conta dos nossos jovens. Eles têm um tema, ok? Aguardem informação. Então, vamos ficar aguardando, né? Existe um tema que deve ser informado em algum momento, né, sobre o que vai se tratar, eu sei, mas como não está aí, acho que não cabe a mim falar isso, tá? E toda a dinâmica vai ser nesse sentido. E hoje, inclusive, já para abençoar a quinzena da juventude, nós temos cantina. Então, hoje você poderá comer uma deliciosa coxinha gourmet que você já conhece pelo valor de R$8, e você ainda vai levar aí um copo de refrigerante. Então, por isso, hoje nós não teremos o nosso tradicional chocolate ali fora, né? E hoje nós estávamos empolgados que a gente ia fazer um banquete para os pais, viu? Mas aí fica na coxinha hoje, em nome de Jesus. Aí. No dia 25/8, às 19h30, os homens estarão se reunindo lá na casa do Ricardo, não é? Ricardo Escudeiro, que está ali, que mora lá perto do Horto. O encontro será às 19h30, o tema será Pais Cristãos nos Tempos Atuais. O pastor foi convidado para falar nesse dia, mas não deu resposta ainda, está em oração, né, Vitor? Estamos em oração e eu também. Estamos em oração para ver o que sai aí. O tema é muito bacana, muito atrativo, e eu gosto de falar isso, né? Quem sabe? Maravilha? Bom, dito isto, queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó. Nós estamos, como eu falei hoje pela manhã, comemorando o Dia dos Pais, e toda a dinâmica que hoje está sendo voltada para isso, eu espero que você já tenha adquirido lá, recebido o seu presente do Dia dos Pais, aquela trena que eu até brinquei com o pessoal, isso aí é para a gente medir a nossa fé, mas aí a Karen rapidamente me corrigiu, então, pastor, teria que ser uma trena de 5 metros. Falei, amém, né? Aquela trena é só uma trenazinha de 1 metro. Só um minutinho, irmãos, que deu um negocinho estranho aqui. A gente vai abrir aí no livro de Jó, que eu também preciso. Isso. O livro de Jó está antes do livro de Salmos, apenas no capítulo 1. Nossa fala hoje é temática, como hoje pela manhã. Eu quero ler os primeiros 5 versículos do livro de Jó. A palavra de Deus diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Ele era um homem mais rico do Oriente.
Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles porque pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Pai, muito obrigado por esta noite, por cada irmão que está aqui presente nessa noite. E eu peço a Deus, pela misericórdia do Senhor, porque nós não merecemos isso, mas que o Senhor nos ajude a passarmos aqui, ó Deus, pelo que nós vamos falar aqui nessa noite, e que isso seja aplicado ao nosso coração de uma forma produtiva, eficaz, e que não fique apenas no nosso cognitivo, mas que torne, ó Deus, afete o nosso coração e resulte em ações práticas na nossa vida. Nós oramos em nome do poderoso Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Queridos, como eu falei, hoje é dia dos pais, e pela manhã nós usamos um personagem bíblico para falar sobre paternidade. Então nós falamos de Enoque. Obrigado. Nós falamos de paternidade e nós usamos esse personagem chamado Enoque para falar um pouco sobre essas coisas. E hoje, quando a gente falar aqui da vida de Jó, certamente algumas coisas que a gente já falou nessa manhã serão reforçadas aqui através do ensino que Jó vai passar para a gente. Então, se alguma coisa bater mais ou menos junto, é um reforço que o Espírito de Deus está dando ao nosso coração. O Jó é aquele tipo de personagem que, quando nós pensamos nele, 2 coisas são imediatamente projetadas na nossa mente. Primeiro é a ideia da paciência, e a gente chega a brincar com as pessoas, né? Às vezes a gente está ali naquela brincadeira, uma coisa estressou a gente fala, olha, que Deus me dê a paciência de Jó, olha, eu preciso ter a paciência de Jó. Né? E a outra realidade que é projetada na nossa mente, quando nós pensamos em Jó, é a ideia do sofrimento. Né? Jó também, ele passa por um período na sua vida de muito sofrimento. E a gente vê que Jó foi um homem resiliente, porque mesmo diante de tanto sofrimento, tanta dificuldade, lá no final do livro de Jó, você vê como que Deus restaurou a vida desse homem. Antes de Jó viver dias difíceis, antes dele passar por tudo que ele passou na sua jornada, durante quase 45 capítulos, se eu não estou enganado aqui, do livro de Jó, a gente viu que esse homem era pai de 10 filhos. Eu não sei se alguém aqui tem essa quantidade de filhos. Alguém tem 10 filhos aí, não? Alguém pertence a uma família que tem 10, você tem 9 irmãos? Nossa, aí os antigos... É que não tinha celular, né, irmãs? Não tinha esse negócio de celular, não tinha videogame. Hoje o casal estressa, né? Igual o Ricardo falou ontem lá no grupo de casais, foi um barato a conversa. O Ricardo trouxe uma palavra muito bacana ali numa roda de conversa sobre casais, né? E quando estressa a gente joga videogame, né, Ricardo? Mas naquela época não tinha videogame, então tem que partir para agressão mesmo. Isso aí que você está vendo, ó. Tem que resolver o negócio, né? Então, a nossa geração, você já encontra esse monte de filho aí, né? Eram 10 filhos que conviviam diariamente com Jó. Eram 10 filhos que aprendiam de Jó, que absorviam de Jó conhecimento, que modelavam as suas vidas naquilo que eles viam a partir do seu pai Jó. E, segundo o texto que nós lemos, parece que eles viviam satisfeitos, felizes. Havia comunhão familiar. Os filhos homens honravam as suas irmãs, convidavam para os seus banquetes, e parece que tinha ali uma relação familiar muito bem equilibrada, não é? E essa realidade dessa vivência com os filhos, como Jó teve com seus 10 filhos, essa relação de convivência é uma prática contínua na nossa vida. E quando nós nos relacionamos continuamente com os nossos filhos, tenhamos nós noção ou não, nós estamos ensinando continuamente alguma coisa para eles. Eles estão percebendo as nossas ações, eles estão percebendo as nossas atitudes,
eles estão percebendo as nossas palavras. E assim como eu falei nessa manhã, nós ensinamos não só com palavras, mas talvez muito mais com as nossas atitudes e com as nossas ações. E os nossos filhos, então, em todo o tempo, estão absorvendo de nós algum conteúdo que será incorporado no acervo de ações futuras deles. Eles olham para a gente, eles absorvem conteúdos, eles absorvem ensinamentos, isso vai sendo incorporado num acervo. Um acervo de conhecimento deles, eles vão colocando nessa caixinha e futuramente, na sua vivência, nas suas relações familiares, trabalhistas, comunhão, dia a dia, a maneira como eles se relacionam com a igreja, com Deus, eles vão tirando dessas caixinhas essas informações e vão colocando, de certa forma, isso em prática na vida deles. Na última quinta-feira aqui na igreja, quando nós falamos de Abimeleque, um dos filhos de Gideão, a gente viu como esse filho de Gideão, com uma concubina, levou adiante algumas aspirações destrutivas que, na verdade, estavam veladas no coração do seu pai. Gideão disse com palavras que nem ele e nem os seus filhos reinariam sobre Israel. Mas as ações de Gideão, as atitudes de Gideão foram atitudes de quem queria reinar sobre Israel. E esse menino chamado Abimeleque, né, ele põe nesse menino justamente o nome que significa o meu pai é rei. E quando ele cresce, ele leva isso a sério. Ele quer pôr em prática essas aspirações que ele viu no pai dele, que ele aprendeu com o pai dele, mesmo o pai dele dizendo, eu não quero ser rei. E o texto que abre o capítulo 9 de Juízes é interessante, porque diz que antes mesmo de Abimeleque estar entrando nessa pegada dele querer ser o rei, o monarca ali em Israel, os 70 filhos de Gideão já governavam cidades das 12 tribos de Israel. Ou seja, mas ele não queria ser rei. Mas os 70 filhos dele compraram a ideia. E esse aqui levou isso ao mais alto grau destrutivo. Então, o capítulo 9 de Juízes se constitui um dos capítulos mais sangrentos, mais trágicos, mais terríveis do livro de Juízes, quando um irmão é capaz de matar 69 outros irmãos para assumir o seu reinado. Tudo isso ele absorve do seu pai, que ensinou com palavras uma coisa, mas quando foi viver, viveu outra. E eles absorveram isso. Não é? E a gente pode, então, passar coisas ruins para os nossos filhos, mas nós podemos também passar coisas boas, coisas positivas. E eu creio que Jó foi um caso de ensino positivo. Infelizmente, quem conhece o livro de Jó pode perceber que os seus filhos, eles não puderam ficar até o final da aula. Né? Chegou um momento que eles saem de cena, eles morrem justamente, talvez, no momento em que Jó poderia ensinar mais para eles, que nós vamos ver isso aqui, porque Jó vai ensinar para a gente isso, nós conseguimos absorver isso, mas eles não ficaram para desfrutar desse ensino que foi construído, forjado, aplicado nos momentos mais difíceis da vida de Jó. Mas nós podemos desfrutar desse ensino e aprender com ele a sermos pais que transmitem uma vida consistente com Deus para os nossos filhos. E é isso que eu quero aprender um pouco aqui com vocês, com simples palavras. Não é? Nós vamos aprender com Jó e ele nos ensina a sermos pais que, primeiro, existe uma coerência na nossa vida entre aquilo que nós cremos, a nossa fé, com a maneira como nós andamos. Isso Jó passa para a gente. Quando eu falo de fé, eu não estou falando de pensamento positivista. Quando eu falo de fé aqui agora, eu não estou falando de fé na fé. Eu não estou falando daquela crença que você precisa ter, que as coisas vão dar certo, que Deus está agindo na sua vida. Não é sobre isso. Mas é aquela fé poderosa, bíblica, que nos ensina a confiar no Senhor, a depender do Senhor, a entender que não há salvação fora do nosso Deus, a caminhar com o Senhor, a andar com o Senhor como Enoque, que nós usamos nesta manhã
o Enoque que anda em torno do Senhor, o Enoque que ele mergulha na imensidão que é Deus, o Enoque que depois do nascimento do seu filho, Matusalém, ele pensa diferente, ele age diferente, ele não é mais uma pessoa que simplesmente acende uma fogueirinha para Deus, ele não é mais uma pessoa que simplesmente presta uma adoração isolada na sua vida para Deus. Se nós pudéssemos trazer para os dias de hoje, não é mais aquela pessoa que simplesmente vai e volta da igreja, que participa de um culto de oração e volta para casa, que está num movimento ou outro da igreja, mas Enoque é aquela pessoa que ele decide, a partir do nascimento do seu filho, ele mergulha em Deus, ele anda com Deus, ele quer algo mais, porque ele agora entende que tem alguém que precisa aprender dele alguma coisa. E o que ele precisa aprender é sobre Deus, e não necessariamente apenas sobre a vida. Então ele nos ensina, Jó nos ensina que essa crença, esse compêndio de crenças, valores, princípios, confiança que nós temos em Deus, precisa refletir, precisa ter coerência, precisa ter congruência com aquilo que nós fazemos todos os dias da nossa vida. Essa é a autoridade que nós temos de ensinar os filhos na palavra de Deus. Então o texto vai dizer que ele era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava o mal. Ele tinha 7 filhos, 3 filhas, ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi, 500 jumentos, tinha muita gente ao seu serviço, era o homem mais rico do Oriente. Ele tem muita coisa para ensinar, ele tem muita coisa para passar para os seus filhos. Jó é um homem bem-sucedido, Jó é um modelo, e os seus filhos conseguem se espelhar nele. E ele tem muita coisa para ensinar para os filhos, e tem muita coisa para ensinar a nós que somos pais, de como nós procedemos. E talvez uma das coisas que ele já vai nos ensinando é que nós temos que passar para os nossos filhos a formação do caráter deles. Jó fazia as coisas corretamente. Jó levava uma vida honesta, uma vida sincera. Ele era honesto com a sua família, ele era honesto com seus negócios, ele era uma pessoa respeitada dentro e fora de casa. Isso é uma coisa boa. Nós precisamos passar isso para os nossos filhos. Os filhos de Jó certamente eram filhos que confiavam nele. Sabia que ele estava gerenciando muito bem a vida, a espiritualidade, os negócios. Sabia que Jó era um pai sincero. Eu posso pedir conselho a esse pai. Eu acredito no que ele faz. Ele é um homem honesto. Eles viam Jó como um modelo a ser seguido, um homem de respeito, um homem de palavra, um pai admirável. E esses valores, certamente, eles devem ser passados para os filhos da gente. Eles precisam ver em nós o que se espera de melhor em um homem. Entende isso? Os filhos da gente precisam ver em nós, pais, o que há de melhor no homem, principalmente nas fases mais tenras da vida, naqueles primeiros anos da vida. Nesse momento, nós somos o espelho, nós somos o modelo, nós somos grandões. Os pais, não sei se você lembra como era o seu pai, como é que você via ele. O meu pai era militar. Então, toda vez que eu projetava o meu pai na mente, para mim o meu pai era a patente dele era baixa, mas para mim ele era comandante. Eu via meu pai desse jeito. Tanto que você vai na minha casa, eu tenho jaqueta militar do meu pai, o meu filho anda no pescoço com uma medalha da marinha do meu pai. Medalha não, aqueles, como é que é o nome daquilo? Que quando o cara morre, bota no pé dele. Como é que é o nome, amor? Você sabe? Não? Aquela plaquinha. Então, ele anda, lá em casa nós temos as plaquinhas do meu pai, meu filho anda com uma dela aí no pescoço, a outra fica comigo. Eu tenho medalhas do meu pai, eu tinha outras coisas que eu tenho lá intocada lá em casa, porque eu admirava o meu pai, ele parecia muito grande para mim. É assim que eles nos veem. E quando nós estamos no Evangelho, quando nós estamos em Cristo, nós temos que ter muito cuidado, porque nós podemos passar algo muito positivo para eles, ou eles podem se decepcionar amargamente quando eles percebem que nós, como pais crentes, às vezes a gente vem à igreja e a gente fala coisas a respeito de Deus e eles não conseguem ver isso completamente na vida da gente. Então, essas qualificações positivas, elas devem ser passadas para os nossos filhos e muitas vezes serão passadas no calor dos acontecimentos da vida. Nem sempre será sentado
na sala de casa, nem sempre será na praia, nem sempre será num piquenique, nem sempre será sentado nos bancos da igreja, mas muitas vezes será na dificuldade da vida, nos momentos mais difíceis da nossa história, quando as coisas estão apertadas para nós, quando a crise bate na porta da gente, quando a enfermidade não pede licença para entrar. Às vezes são nesses momentos que nós vamos dizer para o nosso filho, olha para o seu pai e vê como é que se lida biblicamente com essas situações. Jó, então, vai passando para a gente que nós precisamos, então, modelar o caráter dos nossos filhos. Mas ele também passa uma coisa muito interessante, porque ele era um excelente administrador. Jó também era um homem rico, bem-sucedido. Então, considerado pelo seu caráter e considerado pela maneira como ele conduz os seus negócios. Então, ele administra bem. Provavelmente os filhos trabalhavam com ele. Eu acredito que não havia muitas empresas na época, muitos empregos que eles pudessem trabalhar. Então, eles trabalhavam em família. E eles podiam ver essa administração do seu pai. E esse é outro ensino que nós devemos passar para os filhos. Eles precisam ser bons administradores dos recursos familiares e fazer isso honestamente. Eles precisam aprender a lidar com dinheiro. Eles precisam aprender a lidar com valores. Eles precisam administrar e gerenciar essa família que posteriormente será a família deles, os filhos deles. E um filho gastador que não sabe administrar os recursos, com certeza, ele vai trazer problema para a sua família futura. Então, hoje, quando eu pego um dinheiro e coloco na mão do meu filho e digo para ele, olha, você precisa administrar esse pouquinho. E ele fala, pai, mas é muito pouco. E eu digo para ele, mas se você aprender a administrar esse pouco, pode acreditar que aquilo que você tiver com a sua família, você vai saber administrar lá. Então tudo tem a sua sequência. Eu ensino meu filho, a primeira coisa que você tem que fazer com esse dinheirinho que eu te dou é honrar o teu Deus. Esse dinheiro chegou na sua mão porque Deus viabilizou tudo através de uma conjunção de processos que fez com que esse dinheiro, que para você é pouco, mas para mim é muito que estou te dando, é meu não, irmãos? A gente que dá é muito, quem recebe é pouco, não é verdade? Mas esse pouquinho, a primeira coisa que você precisa fazer é honrar o teu Deus. Honra o teu Deus com ele. E o restante você vai administrar aquilo que Deus deixou na sua mão. Se você fizer isso, você está levando princípios administrativos para a sua família e honra a Deus. E por aí vai. Então nós precisamos ensinar filhos a lidar, e muitas vezes nós vamos ter que trabalhar justamente essa questão, e eu vou falar um pouquinho mais na frente, como é que eles lidam com a frustração, como é que eles lidam com o não pode, o hoje não dá, não é? Jó também vai ensinando para a gente nesse primeiro momento, e a Bíblia diz que ele evitava o mal, não é? Certamente que um homem honroso, honesto e sincero dificilmente se envolverá em caminhos tortuosos. Jó discernia a vida, o que é certo e o que é errado. Certamente ele não alimentava o seu pecado, ele lutava contra o seu pecado, ele resistia às mais diversas tentações que vinham sobre a sua vida. Evitar fazer o mal é uma luta de todos nós. Todos nós, homens, mulheres, jovens, passamos por essa luta de evitar o mal. O desejo de retribuir a injustiça com injustiça está presente em vários momentos da nossa vida. Quantos pais, infelizmente, não ensinam para os seus filhos a pagarem com a mesma moeda? Quantos pais, e talvez pais presentes aqui nesta noite, já tiveram vontade de dizer para o seu filho assim, quando ele vai para a escola, e ele volta com uma queixa de que o amiguinho bateu nele, e você tem aquela vontade, ou talvez já até tenha dito para ele, filho, se te baterem na escola, revida. Bate nele também. E quantas vezes talvez você foi levar o seu filho na escola, que apanhou no dia anterior, e você vê o menininho que bateu nele, você dá aquela filmada no menino, sabe? E você está doido para pegar ele e jantar todo mundo, mas não é bem assim que funciona, não é? Quantos bons homens de Deus já não se sentiram tentados, homens de negócios, a emitir uma nota fiscal fria, ou a sonegar parte do seu imposto de renda,
ou dar um jeitinho para não perder tanto. E os nossos filhos estão vendo isso. E eles estão aprendendo conosco. Jó nos ensina que nós precisamos não só ensinar com palavras que essas coisas são erradas, mas na prática ensinar os nossos filhos como viver honestamente, ainda que aquilo tenha perda para nós. Às vezes a perda é em nós. E nós precisamos ensinar eles até com as nossas perdas. Esses pontos estão diante de nós nos primeiros versículos de Jó. Mas o texto nos mostra também a base desse perfil de Jó, a fonte que alimenta essa integridade de Jó. Então o texto diz que Jó temia ao Senhor. Eis aí a fonte do negócio. Eis aí aquilo que a gente tem que passar de primeiro, talvez, para os filhos da gente. Aqui está uma fala que vai acompanhar o ensino prático de Jó durante todo o livro de Jó. O temor do Senhor, aquilo que o Provérbios diz lá no capítulo 1, verso 7, que é o princípio da sabedoria, é isso que vai acompanhar todo o drama de Jó. O temor do Senhor vai manter Jó firme. E aqui está um ensino fundamental que nós precisamos plantar no coração dos filhos da gente. O temor do Senhor, a paixão pelo Senhor, a reverência pelo Senhor, o amor pelo Senhor, o cuidado com o Senhor. Se nós plantamos isso eficientemente no coração dos filhos da gente, nós não vamos precisar temer tanto o mal que o mundo pode fazer à vida deles, porque eles estarão seguros no nosso Deus. Aqui está o fundamento da vida de Jó e o fundamento da vida de todo pai cristão, o temor do Senhor. Porque se isso não estiver no teu coração, também não se estenderá para o coração do teu filho. Isso vem, esse temor do Senhor, obviamente ele vem com o conhecimento que nós vamos adquirindo do Senhor. Então nós precisamos ensinar nossos filhos sobre quem Deus é. E nós devemos falar com eles sobre amor, o amor de Deus. Nós devemos falar com eles sobre a santidade de Deus. Nós devemos falar com eles sobre a justiça de Deus. Nós devemos conversar com eles como que Deus trata o pecado. Como é que Deus lida com essas coisas em nós. Como Deus trata o arrependimento. Nós devemos conversar com eles sobre a volta de Jesus. E de como nós devemos viver até que esse dia aconteça. Todas essas coisas precisam estar sobre a nossa mesa quando nós conversamos com os nossos filhos, porque é a partir desse conhecimento que nós vamos plantando o temor do Senhor no coração deles. Não adianta a gente ficar dizendo para os filhos da gente, você tem que temer o Senhor. Sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai ter medo de Deus, mas temor não. Mas quando nós vamos mostrando para eles quem Deus é, os atributos de Deus e como é que Deus lida com todas essas coisas na nossa vida, eles vão começando a olhar para Deus de uma maneira mais bíblica e eles vão aprendendo sobre temor do Senhor. E isso será segurança para eles em todos os momentos de suas vidas, seja em dias bons para evitar o mal e seja também em tempos difíceis para que eles permaneçam firmes no Senhor. Sejam em dias bons para que eles não se sintam tão seguros e tão arrogantes porque Deus está abençoando e eles então afrouxam a sua santidade e aí às vezes têm dificuldade de evitar o mau caminho, ou seja, em dias difíceis e pesados para se manterem e permanecerem fiéis ao seu Deus. Então, a primeira coisa que Jó nos ensina, nós temos que modelar o caráter dos nossos filhos, nós temos que ensiná-los a prática, a fé, junto com o dia a dia, e com isso a gente vai modelando o caráter deles, a gente vai ensinando a evitar o mal, a gente vai ensinando a administrar as coisas, e a gente vai mostrando para eles que a base disso tudo é o temor ao Senhor, que alimenta todos esses comportamentos e modelam todos esses comportamentos em nós. Depois Jó nos ensina mais uma coisa, né? Ele nos ensina que nós, como pais crentes, nós precisamos nos preocupar sim com a espiritualidade dos filhos da gente. Nós sabemos que Deus é soberano, nós sabemos que Deus salva, nós sabemos que Deus pode salvar um filho independente de quem seus pais são, mas nós também sabemos que Deus nos coloca na vida dos nossos filhos
para que a gente leve esses filhos o mais próximo possível do Senhor, para que a gente prepare o caminho para eles, para que a gente plante no coração deles a semente do Evangelho. Nós somos ferramentas de Deus como pais que vão lapidar, trabalhar, modelar o coração desses filhos para que Deus atue poderosamente na vida deles. Então, o verso 5 em diante diz que, terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, Jó oferecia holocaustos em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos lá no íntimo tenham pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era uma prática constante de Jó. Pensa num homem preocupado com a espiritualidade dos seus filhos. Jó conhecia o Senhor, ele temia o Senhor, e ele sabia que Deus é amor, mas ele sabia que Deus é a justiça também. Então ele temia pelo pecado dos filhos. Então ele conversava sobre pecado com seus filhos, ele condenava o pecado na vida dos seus filhos e agia disciplinadamente na vida dos seus filhos, mas não só com disciplina rígida, mas com quebrantamento diante de Deus, com oração diante do Senhor, colocando seus filhos diariamente diante do Senhor, abrindo as Escrituras, conversando com filhos sobre essas coisas. E existem algumas maneiras que nós podemos usar para cuidar da espiritualidade dos nossos filhos. Nós podemos orar pela vida deles, nós podemos ser exemplos de vida cristã para eles, e nós podemos discipulá-los. Que envolve tudo isso? Discipular é quando nós ensinamos os filhos da gente a nos parecer com o Senhor. Imagina a gente poder dizer para um filho, como Paulo disse, eu não estou aqui lembrando se é em Filipenses, quando ele diz, numa das suas cartas, eu acho que é em Filipenses, tá, irmãos? Aliás, deixa eu fazer só uma digressão. Eu quero me pedir muito perdão aos irmãos, que eu estou trocando muita palavra. Hoje mesmo de manhã, minha esposa falou que eu li o texto bíblico errado. Eu botei gente que era para morrer, viver, vivo, morto. Eu troquei o texto. Eu estou muito cansado. Eu estou mentalmente exaurido de coisas que não é só a igreja, são coisas pessoais mesmo, tá? Preciso de mais de 11 dias de férias que me restam do que eu tenho direito durante o ano, mas eu não consigo ver uma época para fazer isso. Talvez eu faça isso em outubro, alguma coisa. Então, aí dá essas doideiras, tá? Semana passada eu andei acordando durante quase a semana toda entre 1h50 da manhã e 2h30. Então, isso deixa a gente muito exaurido. Mas eu não sei onde está o texto, mas eu acho que é em Filipenses, tá? Onde Paulo vai dizer assim, olha, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Já pensou você poder dizer isso para um filho? Filho, olha para mim. Me imita espiritualmente, como eu imito ao meu Senhor. Discipulado, a gente já disse isso aqui algumas vezes, vale a pena repetir. Discipulado não diz só de abrir Bíblia. Discipulado diz de como que eu ensino meu filho a viver a vida cristã. É Coríntios? Lá em Filipenses não tem nada disso também, não? Depois você procura lá que eu acho que tem, hein? Ainda bem que a gente tem um midianita bacana ali atrás, viu? Então, veja bem, como que a gente precisa passar para os nossos filhos, como é que vive a vida cristã? Obviamente que eu preciso saber como é que é isso, né? O que não pode acontecer é criarmos os nossos filhos sem investimento na principal área das suas vidas. Presta atenção, gente, eu estou lendo um livro de um autor norte-americano sobre criação de filhos, porque é um tema que eu gosto. Aliás, eu não estou lendo estou lendo vários livros sobre criação de filhos. É um tema que eu gosto. Eu quero trazer isso aqui para a igreja. Tá? E eu estava lendo um autor que ele vai dizer o seguinte, olha, a preocupação de um pai crente não é preparar o filho necessariamente para uma faculdade. Tem pai que se sente alegre com isso. Meu filho passou numa faculdade, meu filho tem um bom emprego, meu filho... Essas coisas são legais, mas nós não preparamos os nossos filhos só para isso, isso é secundário. A gente prepara filho para o dia do julgamento. Understand? A gente prepara filho para o dia em que ele vai encarar o Senhor. Que resposta que esse filho vai ouvir? Nós preparamos filhos para ser ou felizes eternamente, ou para sofrer eternamente.
É uma decisão que nós vamos ter que tomar nessa vida. E isso requer investimento pesado da parte da gente. Então não pode faltar investimento nessa principal área da vida. Então a vida de Jó estava uma maravilha. Ele tem uma família boa, ele tem churrasco quase todo final de semana, não falta dinheiro no bolso dele, ele é um empresário bem-sucedido, mas a preocupação é, e a vida espiritual dele, como é que está? Porque é a base de tudo. É a fé em Cristo que vai guiar e sustentar os nossos filhos. E Jó nos ensina isso. Terceira lição de Jó, e agora os filhos não estão presentes, agora Jó ensina para os pais. Jó nos ensina a lidar com as frustrações da vida. Creio que todos nós conhecemos a história do sofrimento de Jó. E em todos esses momentos, Jó não pecou contra o Senhor. Jó nos ensina que nós devemos estar com Deus em dias de fartura, mas em dias de falta também nós precisamos estar com Deus. Nós precisamos estar com Cristo, lá no Monte da Transfiguração, quando nós não queremos sair daquele cenário maravilhoso, divino, transcendental. Os discípulos dizem, não, vamos armar uma tenda aqui, vamos ficar aqui o dia inteiro. E Jesus, opa, peraí, desarme, isso não é bem assim. Mas a gente tem que estar lá no Gólgota também. No momento da dor e do sofrimento, nós precisamos estar com o Senhor. Jó nos ensina que são todos os momentos. E nos dias difíceis de Jó, Jó não murmurou. Nos dias difíceis de Jó, Jó não culpou ninguém. Nos dias difíceis de Jó, Jó não se afastou do Senhor. Pelo contrário, no capítulo 2, nos versos de 9 a 10, nós vamos encontrar Jó dizendo uma coisa maravilhosa, né? Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Você está passando essa dificuldade toda na sua vida, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra, homem. Você está fedendo, todo purulento, não tem mais nada, já perdeu 10 filhos. Amaldiçoa esse Deus e vai embora. E aí Jó diz, você fala como uma insensata. Nós aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Temos que aprender a lidar com a frustração. E precisamos ensinar isso para os filhos da gente. Deus está no muito, mas está no pouco também. A gente não pode passar uma imagem para o filho que Deus vai resolver tudo, porque não é essa a promessa bíblica. A palavra bíblica é, no mundo você vai ter muitas aflições. No mundo você vai ter que saber lidar com a frustração. Então nós precisamos passar para os filhos que nós precisamos dar louvor a Deus quando as coisas estão boas e quando as coisas não estão boas. E esse é um ensino fundamental, principalmente se nós considerarmos que nós estamos diante de uma geração que não está aprendendo a lidar com a frustração. A geração de hoje não está aprendendo, não está sabendo lidar com as frustrações. Então, quando perde uma namorada, ele faz igual o Didi, lembra do Didi dos Trapalhões, pega a boca... Se não passou num vestibular, entra em depressão. Se não conseguiu o que quer, procura meios escusos, porque não sabe lidar com a falta, não sabe lidar com o não. E, em parte, os pais, não digo tudo, mas talvez tenha a sua parcela de culpa, porque os pais, eles parecem que estão com medo de dizer não aos filhos. Estão com medo de confrontar os seus filhos, de denunciar o pecado com avidez. Tem medo. O que essa criança vai fazer? Vai espernear? Vai ameaçar fugir de casa, vai ameaçar um monte de coisa. E com isso os pais vão servindo os seus desejos, os desejos desses filhos, e vou te dizer uma coisa, nós estamos dentro de uma geração que o desejo é insaciável. Insaciável. Gente, a nossa maior aspiração na década de 70 e 80 era o boneco do Falcon, só isso. Hoje você dá, e nunca é o suficiente. E você alimenta esse desejo insaciável e nunca é o suficiente. E é um tênis 2, 3, 4, 5, é uma roupa Y, e nunca é o suficiente, nunca é o suficiente. Você deu um jogo para ele hoje, ele zera aquele jogo do dia para a noite, no dia seguinte ele já está dizendo outro jogo, e cada jogo custa 400, 300, 500. Lá em casa a gente fala assim, deixa entrar no R$1, daqui a 10 anos aí você compra.
Mas meu coleguinha já pegou. Aí aquela palavra mágica. Você não é o seu coleguinha. Tem que ter a palavra mágica. Mas todo mundo tem. Mas você não é todo mundo. Ai, ai, ai. E quando o pior disso tudo, né, quando eles crescem, eles se tornam homens e mulheres que não sabem lidar com o não, ou com a frustração. E o pior de tudo é que quando Deus diz não para eles, eles começam a ameaçar abandonar o Senhor. Deus não existe. Começa a duvidar de Deus, começa a duvidar da bondade de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus, da proteção de Deus, e começam a questionar a justiça e a sabedoria de Deus, porque Deus disse não para eles. Nós precisamos aprender a lidar com a frustração como Jó, e precisamos ensinar nossos filhos. Jó nos ensina a confiar na soberania de Deus, sem pecar contra Ele. Aula difícil. Mas ele ensina para nós. É um pai que ensina isso. Depois tem um quarto ponto que ele vai ensinar para nós, a gente está caminhando para o final, eu acho até que esse deve ser o último ponto, que Jó, ele nos ensina a ser perseverante, não é? Ele vai nos ensinando a perseverar em tempos difíceis. Nossos filhos, eles vão passar por períodos na vida deles que necessitarão de insistência. Precisa insistir nisso aqui. A frustração, não saber lidar com a frustração, às vezes me faz desistir de coisas que eu poderia ter conseguido se eu persistisse um pouco mais. Nossos filhos passarão dias que necessitarão disso. Isso pode ser na vida diária, assim como na fé. Em todos os momentos nós podemos ensinar a não desistir facilmente. Não desista do Senhor, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus objetivos. Eles enfrentarão o desânimo constantemente. Eles podem ter a crença de que são inapropriados, fracos, sem valor, mas quando nós mostramos para ele que vale a pena insistir, eles vão se sentindo encorajados, porque nós aprendemos isso com o Senhor também. Da mesma forma, eles devem aprender conosco a perseverar na caminhada com Cristo. Eles serão chacoteados, eles serão confrontados no mundo, a fé deles será desafiada, o modo de vida careta deles serão desafiados. Por que você não faz isso, que você não faz aquilo? E nós precisamos ensiná-los a caminhar e insistir na sua caminhada com o Senhor. Eles serão afligidos pelas intempéries da vida, eles serão desafiados a estarem firmes com Deus em tempo onde muita gente está esfriando na fé. Hoje eu estava falando com a minha classe de escola bíblica dominical, a gente está estudando a história da Bíblia, já estamos no final, domingo que vem acaba, tá? E no percurso histórico da Bíblia, não necessariamente na parte espiritual, de revelação, de tudo mais, mas no percurso histórico da Bíblia, a gente falou hoje a entrada da Bíblia nas universidades, ali pelo século XI, se eu não me engano. A entrada da Bíblia nas universidades, o que era interessante, que era o seguinte, quem queria aprender a ler e escrever, os pais mandavam para as escolas que eram vinculadas a igrejas. Então, a ideia de você aprender matemática, geografia, né, a língua, aquela coisa toda, a biologia, isso estava vinculado à teologia. Então, naquela época, não tinha muita distinção entre o secular e o teológico. Deus era Senhor de todas as coisas. Ele era soberano de tudo. Hoje, nós mandamos os filhos da gente para a faculdade e talvez a única coisa que eles não encontrem lá é o Senhor. Como é que nós vamos fazer com eles? Nós temos que preparar o coração deles para esses momentos, a serem perseverantes com o Senhor. Em todos esses momentos difíceis da vida dos nossos filhos, eles devem persistir, confiando que em Deus eles estão seguros. Paulo expressou isso muito bem em Filipenses capítulo 4, dos versos 10 ao verso 13. Olha que você vai entender o sentido de Filipenses 4,13 agora. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim, disse Paulo. De fato, vocês já se interessavam, mas vocês não tinham oportunidade para demonstrar isso. Eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância.
Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, passando necessidade. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Olha só que palavra. Isso a gente precisa ensinar para os filhos da gente. A perseverar, a lidar com as adversidades, a andar nos caminhos do Senhor. E eu creio que Jó passou isso, em parte para os seus filhos e talvez depois para os seus futuros filhos, porque Deus restitui muita coisa na vida dele e ensina isso para nós. Eu gostaria de concluir com a principal lição de Jó, e eu creio que devemos passar isso para os filhos da gente. A principal lição de Jó para nós. E talvez seja a lição que está implícita em todo o livro de Jó. A resposta à pergunta: por que Jó serve a Deus? E Jó nos ensina, nós devemos ensinar para os nossos filhos que eles precisam servir a Deus por quem Deus é. Ponto. Nossos filhos precisam servir a Deus por quem Deus é. Muitas coisas boas Jó ensinou com a sua vida, mas essa é uma das fundamentais. Não adore a Deus pelo que Ele te dá. Adore a Deus por quem Ele é. E precisamos ensinar aos nossos filhos quem Deus é. Se tudo faltar, mesmo assim continue adorando ao Senhor. Pais, vamos ensinar isso aos nossos filhos em palavras e na prática. Filho, pode faltar tudo. A gente não sabe com quem eles vão casar, a gente não sabe como é que será o futuro deles, os enfrentamentos, mas uma coisa tem que ficar clara para eles. Busque a Deus, não por esses resultados, sejam bons ou sejam ruins. Esse não é a fonte, esse não é a busca, não é a razão. Busque a Deus por quem Ele é. E nós temos a responsabilidade de ensinarmos para os nossos filhos quem Deus é. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos os pais presentes e encoraje e capacite você a ser um exemplo de pai para os seus filhos. Vamos adorar o nosso Deus, vamos ficar de pé. A salvação e caminho, o Espírito vive em mim. Declaro as suas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Maravilha. Antes de eu orar, deixa eu pedir um favor para você. Eu falei que nós temos coxinha lá em cima, né? Então nós temos lá, vai ser um prazer receber vocês. Mas com essa coisa do banco aqui ter saído, todas as cadeiras vieram. Então, você que vai subir, principalmente o homem, se você puder levar uma cadeira com você, pode deixar depois ela lá em cima, tá? Mas uma cadeira para sua esposa sentar, ou para o seu filho, ou para você mesmo, tá bom? A gente precisa lá talvez de umas 15 ou 20 cadeiras. Então, se cada um levar uma, já vai dar certinho isso aí, tá bom? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por esse tempo aqui com o Senhor. Aplique essa palavra, ó Deus, simples, mas de uma forma poderosa no coração dos teus filhos. Em nome de Jesus é que oramos hoje e sempre. Amém.